Fala, rapaziada do Legado Azulina, você também amigo, torcedor de outros clubes, o Enes aqui com vocês. Rapaziada, bora aqui falar um pouco do que foi o jogo de ontem, né? Essa derrota do Clube do Remo pro, até então, lanterna do campeonato, a Mucura. E eu quero falar um pouquinho também aqui sobre o treinador Antônio Oliveira, qual foi a minha primeira impressão dele. E garanto pra você que gosta aí e confunde as coisas referente ao ser humano e ao profissional, não peço para você assistir esse vídeo, você vai se estressar. Agora, se você é o tipo de torcedor coerente, principalmente, né, aquele que sabe dividir as coisas, assista esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai concordar com muita coisa que eu vou falar aqui hoje. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não foi na Santa Fé, tá o telefone da Santa Fé, tá na tela aí para você. Entre em contato com a galera da Santa Fé para você comprar o seu artigo religioso. Terço, imagem, escapulário, tudo isso você encontra na Santa Fé por um preço especial, tá bom? Esse vídeo também, galera, tem um patrocínio também de Esportiva Bet. Se você não se cadastrou no Esportiva Bet, tá? Primeiro comentário fixado tá aí para você se cadastrar na Esportiva Bet e fazer a sua fezinha, meu amigo. Aposte aí nos principais campeonatos do Brasil e do mundo. Faça sua fezinha na Esportiva Bet. Cadastre-se e concorra a uma camisa do Clube do Remo quando você se cadastrar aí na Esportiva Bet, tá bom? Então, os amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Meus amigos, esse vídeo aqui não era o tipo de vídeo que eu gostaria de fazer hoje no domingão pós-clássico, mas é o vídeo necessário que precisa ser feito. Eu entendo que tá todo mundo chateado, eu principalmente estou chateado, mas eu estou preocupado principalmente. Eu acho que a chateação minha, ela é passageira, logo logo vai passar, até porque não é o primeiro clássico que eu vejo o Remo perder pro time da Mucura. Talvez é o primeiro clássico que eu vejo o Remo perder pro time tão inferior tecnicamente como foi da Mucura. Só que quando eu falo que o time da Mucura é um time inferior, isso não significa que eu estou dizendo que a Mucura ontem não mereceu ganhar o jogo. Não significa isso. Só que é muito difícil você explicar isso pra mucurento, né, cara? Pro cara que fantasia títulos que não valem nada como termo de grandeza. Pro cara que acha que a torcida da Mucura é a maior do norte. Só você ver ontem no jogo, né? Pro cara que acha um monte de merda aí, que é de realidade, sabe? É difícil você explicar o óbvio pra um cara desse. Mas a Mucura ganhou. O Mucureto vai vir aqui, né? Mas a Mucura ganhou do Remo. Como é que tu tá dizendo que o futebol da Mucura é inferior? Ontem a Mucura não jogou bola pra ganhar do Remo. A Mucura venceu o Remo na vontade. Os jogadores da Mucura, e eu falo isso porque eu tava no estádio, eu vi tudo. Os jogadores da Mucura, eles não são melhores tecnicamente que os do Remo. Mas ontem, eles entraram em campo pra vencer o clássico, pra ganhar. E mereceram ganhar. Mereceram. Aqui não tem essa porra de clubismo, não. Aqui eu falo o que eu vejo dentro de campo. Doa quem doer. O cara pode ficar puto comigo. Eu tô até um pouco com a voz ruim de tanto cantar ontem, de tanto vibrar ontem. Antes do jogo ali, no momento do jogo. A torcida do Remo ontem deu mais um show nas arquibancadas. Mais um show. Aí tem jogador igual... Eu vou citar nome aqui. Pode ficar putinho comigo, não tô nem aí não. Igual o Luan Martins, que entra, parece que tá num velório. Vai dividir a bola sem vontade nenhuma. O Pedro Castro, horroroso. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o Pedro Castro. Né? Outro, Adailton. Esse Adailton aí, gente, eu vou mudar minha opinião. Eu não tenho problema nenhum, porque as pessoas que querem algo melhor, elas são capazes de mudar de opinião. E eu não tenho problema nenhum de mudar minha opinião. Eu disse que o Adailton era um bom jogador. No início do campeonato, falei, ó, Adailton, um bom jogador, cara, o problema dele é físico. Não, o Adailton é ruim. O Adailton é ruim. O Adailton me lembra muito, eu até falei pro meu cunhado hoje, o Adailton me lembra muito eu jogando. Eu jogo do mesmo jeito do Adailton. De vez em quando vou fazer um gol ali, de vez em quando vou ter uns lapsos de craque, mas eu sou uma broa dentro de campo. Vou jogar ali na ponta ali, vou dar uma arrancada ali, vou fazer algo legal, vou fazer, porque eu tenho noção de jogo. Eu tenho noção de jogar bola. Agora, eu não sou um cara que vou sair driblando toda hora, que eu vou conseguir ter êxito nos meus dribles, nos meus passes, do mesmo jeito da Adailton.
O Adailton, ele é um jogador, e para entrar, eu concordo plenamente com quem usa esse argumento. O Adailton, ele é um jogador para entrar no segundo tempo. E isso faltando 20 minutos para acabar o jogo. Esse é o jogo pro Adailton jogar. Não jogar o jogo todo e principalmente português. Você tá chegando agora. O Adailton não é jogador para ser titular no Remo. Não é. E principalmente jogar de meia. De onde foi que você tirou que o Adailton pode jogar de meia? O Adailton mal sabe matar uma bola dentro de campo. Mal sabe virar o corpo para tocar a bola. Ele vai saber pegar uma bola e distribuir o jogo. Deixa de ser louco, cara. E eu vou falar aqui ontem o que me deixou preocupado. Duas coisas, né? Que eu falei no início do vídeo. A primeira, esse português. Ontem eu fiquei muito preocupado. Muito com o que ele fez. O que esse português fez ontem em campo, na substituição, quando ele colocou o Davó e o Viseu em campo, e manteve Adailton e Pedro Castro, que deveriam ter saído. Se a substituição era essa, deveriam ter saído Adailton e Pedro Castro. Eram os dois para sair. Ah, mas o Pavani, o N, estava cansado. O Pavani é muito mais lúcido dentro de campo do que o Pedro Castro. É muito mais útil dentro de campo do que o Pedro Castro. Quando ele fez isso, ele perdeu o jogo ali. O nosso treinador. E isso quem faz é quem tá doido para cavar uma demissão ou quem não entende nada do que tá fazendo. É duas uma. E minha segunda preocupação é sobre o clássico. O Remo, isso é um alerta para a diretoria do Remo, pro Tonhão. Tonhão, o Remo está desaprendendo como jogar clássico. E não é de hoje. Isso aí é um vestígio terrível que o Fábio Bentes, esse presidente horroroso, futebolisticamente que a gente teve, futebolisticamente o Fábio Bentes foi horroroso. Administrativamente muito bom, futebolisticamente horrível. Porque os jogadores eram bunda moles dentro de campo, principalmente quando iam jogar clássico. Esse Remo está se tornando um Remo que está desaprendendo a jogar clássico. Ontem eu tive a certeza disso. O Remo não divide bola, o Remo não joga valendo uma coca, como na expressão que a gente usa no futebol. O Remo não ganha dividida, é sempre pezinho mole, medo de se lesionar em clássico. E ontem foi visível isso dentro de campo. Ontem o Remo não mereceu ganhar o clássico na vontade. E o Repá, muitas das vezes, é vencido na vontade de vencer, não na técnica. E ontem o Remo também não teve técnica. O Remo errou muitos passes bobos, jogadas ali que muitas das vezes o seu Luan Martins estava todo cagado dentro de campo, ele pegava a bola e demorava meia hora para distribuir o jogo. Não tem condições, português. Vou falar em português para você, tá? Vou falar em português. Não tem condições de jogar com 3 jogadores que têm a mesma característica. Luan Martins não é titular no Remo. Você entendeu? Você entendeu? Agora vamos falar sobre o Pedro Castro. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, né, que acompanhou todos os treinamentos do Clube do Remo durante a semana com esse português aí. Ele me disse, em todas as letras, que nenhum do jogo o Pedro Castro saiu do time. E o pior, ele trabalha com Pedro Castro no meio de campo. Em outras palavras, o Pedro Castro é queridinho do português. Vou falar mais uma vez em português. Pra você, viu, Antônio Oliveira? O Pedro Castro não é jogador para ser titular do Clube do Remo. Ele é terrível. Ele não tem condições de ser titular. Muito menos jogar o jogo todo. Não dá para jogar com o Pedro Castro o jogo inteiro. O Pedro Castro é um jogador para jogar intensamente ali 40 minutos de jogo. E o jogo de ontem não era nem para ele entrar como titular. Dr. Jean Clay, o senhor é um cara que eu elogiei aqui várias vezes no canal. Várias vezes.
Só que se o cara não tem condições 100% de entrar, não libera o cara. O Klaus ontem jogou ali 80 minutos, 70 minutos. Sentiu, o Remo jogou praticamente o final todo com um a menos. Porque o Remo não tinha mais substituição para fazer. Se o Klaus não tem condição de jogar no jogo todo, se ele tá sentindo alguma coisa, trata o cara, cura o cara. Quando o cara tiver 100% curado, libera ele para jogar. A mesma coisa vale pro Jadson. Não existe você ter um Jadson ali. Já é um erro não começar jogando com ele. Já é um erro. Não existe você estar num clássico, precisando de criação no meio de campo, e você não colocar o Jadson em campo. Não existe isso. E eu não quero ouvir desculpas durante a semana de que o Jadson não tinha condições de jogar. Por que então levou o cara pro jogo? Então, alguns alertas estão ligados. O Remo vai enfrentar o Atlético agora, né? A tendência é que ressuscite mais um morto. A tendência é essa. A tendência é essa. Porque a gente ressuscitou o Atlético Paranaense, ressuscitou a Mucura ontem, e a tendência é que a gente ressuscite o Atlético também. Porque o Remo só sabe jogar com times superiores a ele, tecnicamente. A verdade é essa. O Remo jogou pra caramba contra o América, jogou pra caramba contra o Coritiba, jogou pra caramba contra o Atlético Goianiense lá fora. É muito difícil jogar com o Atlético lá fora. Agora, quando enfrentou times inferiores, bateu cabeça. Como foi com a equipe do Volta Redonda, como foi com o CRB, fora de casa, como foi com o Atlético Paranaense agora, nesse último jogo. E ontem, meu amigo, tecnicamente o Remo ontem não existiu. E na vontade perdeu o jogo. Na vontade ontem o Remo perdeu o jogo. Mereceu perder, mereceu sair com a derrota ontem. Deixa aí nos comentários, seu comentário, o que você achou do jogo, meu amigo torcedor do Clube do Remo. Até o próximo vídeo. Tchau.